Começando mais um The 20 Lab, esse mês a pauta não poderia ser outra, porque é a grande estreia do mês. Chegou a hora. É o Natal de todo mundo. Tipo, a gente quer ver de lightsaber e porgs. E mão cortada, eu quero mão cortada. É verdade, esse é o filme. É. O filme, tem que ser no segundo filme da trilogia, Exatamente. sempre é o momento de cortar a mão. A Rey tem que perder essa mão, Olha pô. aí, a Rey. Ou então o BB-8 perdeu e já não sabe que ele tinha uma mão, você falou, caralho. Aí ficou só uma do esquerdo. Exatamente. Mas essa semana, esse mês, no The 20 Lab desse mês, obviamente a gente vai falar de Star Wars. E a gente já fez muita pauta de Star Wars. A gente tem uma playlist de Star Wars no canal, se você não conhece, vai lá que tem muito tempo que a gente... Ano passado a gente fez o mês Star Wars. A gente tentou criar meio que assim, novembro vai ser mês Star Wars, mas não tem pauta pra fazer jeito, todo novembro. Então a gente vai falando aos poucos e vai colocando lá na playlist. A gente vai pegar um pouco a saga do Star Wars e comparar ela com a famosa Jornada do Herói, né? Que foi criada pelo Joseph Campbell, ela é famosa. Ela tem todas as etapas de uma aventura, assim, que vários filmes famosos seguem, várias aventuras famosas, Senhor dos Anéis, Harry Potter. E o Star Wars tá nesse, então a gente vai pegar as referências que tem do Star Wars dentro dela, assim, como que Star Wars se encaixa dentro da Jornada do Herói. De cada etapa, né, da Jornada do Herói, que ela é dividida por estágios, etapas, então Star Wars cumpre muito bem aquele papel. Exato. A gente vai fazer um comparativo meio que com o episódio 7 e o episódio 4. Isso. E algumas citações dos outros, Sim. porque assim, os primeiros episódios das trilogias normalmente são os que mais tem. Porque o resto acaba sendo desenrolado dessa mesma jornada. Exato. Vamos começar com a primeira etapa aqui, que o nome já diz tudo, né? O mundo comum. Sim. O mundo comum nada mais é do que exatamente isso. A vida de merda, basicamente. É aquela vida que o protagonista segue. Normalmente é uma vida mais humilde, assim, de campo. Pode até reparar que os personagens todos seguem uma vida mega humilde, assim. Às vezes insatisfeitos, às vezes não, porque no Senhor dos Anéis, por exemplo, o Bilbo era feliz da vida com a vida de campo dele. Agora o Luke não, ele já queria, quero sair daqui, eu quero ir além, quero voar pela galáxia. Então o mundo comum é isso, né? É apresentar como que é a vida desse personagem. E todas as trilogias até então tiveram isso, né? Porque na trilogia clássica é o Luke, na nova trilogia é o Anakin, né? Ele naquela vida de escravo dele, de repente chega os Jedi ali pra... Os Jedi, no caso. Jedi, é muito errado isso. O Pasquale deve ver... Cadê o S nessa porra? O Pasquale deve ver o filme e caralho. E a mais recente, que é a Rey, a nova trilogia. Sim, nova. A Rey também é muito parecido com o Luke, inclusive, porque ela, apesar de que ela, na hora nenhuma demonstra que ela tem vontades, ambições, né, de ir além daquela vida dela, Sim. Mas você vê que ela é uma personagem que ela é muito pra aquela vida dela. A Rey ela tem essas... A gente percebe isso de coisas mais subjetivas, digamos assim, ela botando capacete, você entende que ela quer ser piloto. Sim. Então, assim, ela morava num daqueles walkers. Exatamente, né? então, mas todos ela e o Luke num lugar fudido e com outras perspectivas. Exato. E aí vem a segunda etapa da jornada do herói, que é o chamado pra aventura, né? Ou ele lá no cotidiano dele, na vidinha dele de merda. De repente acontece alguma coisa ali fora daquela rotina que chama ele, assim, é uma oportunidade. Fala, cara, sim, eu tô precisando disso aqui. Ó, temos uma aventura pra vocês. Chega o mestre do RPG lá, então eu preciso juntar uma galera na taberna e ir pra o mestre dos magos ali. Exato. E no caso do Star Wars é muito o que acontece com o R2, né? Quando o R2 chega na vida do Luke ali, que ele só queria comprar um droid doméstico, digamos assim. Sim. E ele não ia comprar o R2, ele queria comprar Então assim, foi muito um chamado, assim, foi a força mesmo ali, chamando ele. E aí acontece que o R2 estava com a mensagem criptografada lá, holográfica da Leia, pedindo ajuda pro Obi-Wan, e por um acaso ele conhecia o Obi-Wan Kenobi, que associou, porque o Obi-Wan foi um gênio. Ninguém pode saber que eu tô aqui, vamos mudar meu nome pra Ben Kenobi, então, porque ninguém vai saber que eu sou o Obi-Wan. O que o nego fez nessa trilogia nova, né, cara? Cagou todo o passado. Não, isso já era, né? Já é errado, né? Porque, tipo, você já pensa assim, tá, ok, aí na trilogia eles tentam explicar isso, que tipo... Não, e aí eles tentam explicar cagando mais ainda a parada, Podia explicar de um jeito, sei lá, ele mudou o nome porque
Que isso, Porque o pessoal chama... Crise de identidade. Exato, falou, Obi-Wan tá muito associado com o meu passado. Mas, assim, Você é mais descolado, isso bem. É porque ele quis deixar claro, só que eu falou, não, os Jedi eles são do bem, então... Tem que ter, o David Leve é a essência dele, é isso aqui, cara. David Leve raiz, velho. tem uma piadinha merda. Entretanto, o herói ele costuma relutar ali, ele costuma não aceitar esse chamado de primeira. Ele fica com o pé atrás, dá alguma justificativa meio furada ali pra não aceitar a aventura. Porque normal, acaba sendo que a jornada do herói diz muito do ser humano também, né? Sim. Então assim, às vezes você tá na zona de conforto, chega alguma coisa e você recusa. Porém, depois dessa recusa ao chamado, ele acaba cedendo. Só que antes disso, por exemplo, a Rey, ela teve, antes de ter toda aquela aventura, é um exemplo clássico, ela fala sempre que ela não quer sair de onde ela tá por causa da família dela, que vai voltar. Então, assim, mas ela claramente também não tem muita esperança que isso aconteça já. Ela justifica aquilo meio com medo, né? O da Rey tá mais além dela do que... ela, inclusive, ela é muito mais aventureira do que os outros heróis, né? Porque não, se bem que o Luke também é bastante, mas eu sinto que ela é mais, assim, entendeu? Ela parece ser mais ousada. Eu acho que o Luke é mais desconfiado das coisas do que a Rey, né? A Rey, ela vai, até porque o Luke tinha um background familiar ali, tinha os tios, então tinha mais coisas que seguravam ele, que fez ele relutar, mas a Rey... Tipo, roubou a Millennium Falcon, ela foi mega... Mas assim, ela faz questão de sempre ter esses pés atrás também. Né? A Rey saiu igual o Mr. Beast, sabe? Eu troco na Millennium Falcon, foda-se essa vida. Bem, essa recusa ao chamado, né, terminando com a ajuda do mentor. E aí, a outra etapa dessa jornada do herói é o encontro com esse mentor. Sim. Todo herói passa por esse encontro com alguém que guia ele, né? Mostra os passos da aventura, dá explicações, orienta e faz com que ele não queira mais não aceitar isso, né? Sim. Faz com que ele fale, não, vou aceitar essa aventura, vamos lá. Vou cair pra dentro. Então, é o caso, por exemplo, do Obi-Wan, né? O Obi-Wan chega pro Luke, tem aqueles diálogos, e ele entrega o sábio de luz pro Luke. O mentor geralmente é um cara barbudo. É um cara barbudo, O Gandalf, o Obi-Wan, é o Hagrid. Exatamente, todo mundo ali, cara. É um cara barbudão chegando. Opa. Tem que ver o da Rey, não tem, né, cara, um barbudão. Ela não... Quem que foi o mentor da Rey? Acho que foi toda a situação com o fim ali, né? Eu acho que depende, eu acho que tem mais de uma interpretação pro da Rey, porque tem pessoas que dizem que foi o Han Solo também, porque o Han Solo se dá uma iluminada ali, né, tipo... Os Jedi existem, esse tipo de coisa. Então pode ser o Han Solo também, não sei. Eu acho que o da Rey vai vir muito com o Luke agora. Também acho. Porque no Star Wars não tem só num filme, por exemplo. O Yoda é o mentor do Luke no episódio 5, né? Então assim, não é a mesma coisa. E aí depois, com esse encontro com o mentor, eu acho que é quando a aventura propriamente começa, né? Que é aquele momento, assim, é o momento exato que o herói transita do mundo do comum dele pro mundo da aventura. E no caso do Star Wars isso acontece exatamente na cena da cantina, né? A gente vê o Luke, ele chega assim estranhando. Sim. Fala, caraca... Só tem gente estranha nesse lugar. Que galáxia é essa? Porque você vê que se... Tatooine, no máximo ali é o quê? Tinha 2 sols. Exatamente. É o máximo de estranho. E ele fica até com medo, né? Você vê ele apreensivo. E ali ele tem assim, ele passa por testes ali, ele tem que... Pô, eu tô aqui cheio de gente... Tá cheio de malfeitor aqui, de contrabandista, mas ao mesmo tempo a gente tá indo encontrar com um contrabandista que vai ajudar a gente com o objetivo da aventura. Então é um misto de testes ali, a hora que ele tá assim, meio que se familiarizando com quem confiar, com quem ficar o pé mais atrás, etc. Assim surge, por exemplo, o Han Solo, né? Ele pode até parecer no primeiro momento que ele vai ser um inimigo, porque ele desconfiam dele, mas ao mesmo tempo ele é um aliado. Então é um momento que o herói reconhece todas essas figuras. E aí em seguida vem a etapa que é chamada Caverna Profunda e Provações, né? Que depois do herói já tá se familiarizando e tal, vai acontecer uma merda, obviamente. Não seria uma aventura se não acontecesse uma merda. Ou várias, né? Ou várias, uma sequência de merdas. Que é quando o herói ele é capturado. Quando a gente fala herói, é protagonista, tá? O pessoal tá. Não precisa ser o Homem-Aranha, não precisa ser o Batman. Mas é aquele momento que o herói ele passa por uma situação que ele sente assim, fudeu. Sim, o que eu vou fazer? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu não fiquei em casa? E o exemplo muito claro é quando a Rey é capturada pelo Kylo Ren, né? Que o Kylo Ren faz
faz o golpe ninja do Jack Chan lá, que dá uma apertadinha do tio do Jack Chan aqui, Fica lá de ela boa. desmaia. E aí ela acorda lá naquela câmera bizarra, naquela cadeira de força. Cadeira de força. Cadeira de Inventei força, uma né? nova, tem a camisa de força, ela tá na cadeira de força. Ah, mas é da força mesmo, né, cara? Exato, olha só. Olha o marketing aí. Compre já sua cadeira Olha de essa força. cadeira de força. É, que é aquela cena que o Kylo Ren tenta entrar na mente dela e tal, que ela até evolui como personagem ali, porque o Kylo Ren fala, caralho, fudeu muito, que é essa menina? É, porque essa caverna obscura e tal, é quando ele chega meio que no fundo do poço, né? O herói tá chegando ali num lugar muito ruim, mas que são, inclusive, por exemplo, acontece mais de uma vez nos filmes, né? Normalmente, são várias etapas. Claro que tem uma característica como essa da Rey, mas tem várias. Então, assim, tudo isso faz parte de provações, né? Ele tem que cumprir e passar por aquilo para evoluir. E após essa série de empecilhos e dificuldades, chega a etapa da recompensa. Depois de altas confusões. Exatamente, essa galera, depois é o final da sessão da tarde. Exatamente. Chega aquela recompensa pro herói ou pra heroína, no caso da Rey. Porque acontece o seguinte, eles conseguem cumprir o objetivo. No caso do Luke, por exemplo, ele, a Leia e o Han saem da Estrela da Morte ali com os planos. Sim. Então eles já conseguiram cumprir esse objetivo. No caso da Rey, eu esqueci já o da Rey. Caralho, que mente. É porque o da melhoria e recompensa. Só que ao mesmo tempo, né, esses empecilhos podem trazer coisas ruins também. A recompensa não necessariamente é uma melhoria, ela pode representar um retrocesso. Sim. Que, claro, posteriormente ele vira uma melhoria também, pode virar, mas no primeiro momento é um retrocesso. Que é o caso da Rey, por exemplo. Que é a morte do Han Solo. Sim. Acaba sendo uma consequência. Ela conseguiu fugir ali, teve aquilo tudo, mas aconteceu a morte do Han Solo. Então, a recompensa da Rey nesse caso foi um retrocesso e não uma melhoria. Sim. E aí, chegando perto do fim, temos o caminho de volta e a ressurreição. Do final, do fim, né? do final. Fim pode parecer, não é do personagem fim. Apesar de que ele quase foi pro fim mesmo no último filme, mas tudo bem. Deixa isso não. O caminho de volta que os heróis, né? O herói, no caso, ele retorna. Com essa recompensa que ele teve, sendo ela positiva ou negativa. No caso, por exemplo, do Luke, ele retorna com a Leia e com o Han para a base rebelde com os planos da Estrela da Morte. Porém, esse caminho de volta exige ainda mais uma prova do herói. Então, por exemplo, no caso do Luke, ele volta, ele quer ajudar a destruir a Estrela da Morte. Ele já pegou os planos, podia ter ido pra casa tranquilo, mas não. É bem que aquele momento de, acabou caralho. Acabou não, eu sou o herói, sabe? Tipo, eu tenho que... É tipo o final da Sociedade do Anel, Exatamente. Ele acaba com o maior clima de, derrotaram os Uruk-hai, você tem um anel pra destruir ainda. Exatamente, é basicamente isso mesmo. Porque o plano das Estrelas da Morte acaba sendo um MacGuffin, né? Então, assim, ele guiou a trama, mas o herói continua ali. Então, ele acontece. Se você não sabe o que é MacGuffin, tem o vídeo aqui, Elementos Hitchcock. Exatamente. Depois assiste. Tem matéria no site também sobre o MacGuffin, tem tudo aí MacGuffin. Tem no McDonald's, inclusive. O Mac oferta do MacGuffin. E aí, depois desse caminho de volta, ele tem um novo desafio. E nesse desafio ele enfrenta um empecilho maior ainda do que os anteriores, né? Parece que tá tudo perdido, né? No caso do Luke ali, tá tudo muito confuso na batalha, não sabe como vão fazer. Só que de repente acontece alguma coisa e ele consegue superar esse desafio. No caso do Luke, ele conseguiu ali, aparece o Obi-Wan falando com ele. Até o Han Solo volta também, dá uma ajuda, que o Han Solo pegou o dinheiro dele e foi embora. Então assim, as coisas acontecem meio que simultaneamente pra dar tudo certo. E aí que é a ressurreição do herói, que ele consegue cumprir mais um objetivo, no caso do Luke, destruir a Estrela da Morte. E aí tudo lindo, festa e pronto. Chegamos nesse ponto que é a ressurreição. Ele conseguiu superar aquele momento tenso para chegar no ponto positivo. E aí vem a etapa final da jornada, que é o retorno com o Elixir, né? O Elixir não necessariamente precisa ser algo material, uma poção, sei lá. Sim. O Elixir é meio que o aprendizado que o herói tira ali daquela situação. Então o Luke é derrotando o Darth Vader, né? Deixando... Caralho, esqueci tudo que eu tinha que falar. O Luke é destruindo ali a Estrela da Morte, derrotando o Darth Vader ali, que ele até ficou em aberto ali, porque o George Lucas foi esperto, falou, não vou matar ele não, porque vai que eu faço a trilogia. E o da Rey é o caso dela lutando com o Kylo Ren, né? Que é ela com o sabre do Luke ali. E até no final, depois, que tem um elixir meio que geral ali da história, que é o pessoal conseguindo encontrar onde estava o paradeiro do Luke, né? Então aquilo meio que não é específico da Rey, mas é meio que um paradeiro de tudo que... É um desfecho legal, né? Exato, um bom desfecho ali pra história. E o da Rey é mais o fato dela se descobrir meio que o despertar da força, ir atrás do Luke e tal. Esse é o meio que o elixir dela.
E chegando ao fim é mais um D20 Lab. Deixa aqui nos comentários algum ponto assim, interessante que você conheça de mitologia grega, mitologia nórdica, que se aplica a Star Wars. Porque Star Wars tem muita referência de samurai, de um monte de coisa, e tem vídeo de referência de Star Wars que a gente fez. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tem D20 Lab todo mês e D20 Pocket nas outras semanas do mês, que são mais rapidinhos. Nas redes sociais tá aqui na descrição do vídeo. Até o próximo mês com o D20 Lab e até a próxima semana com outro D20 Pocket. Partiu Star Wars, porra. Vai acabar. O vídeo deu o tamanho certinho. Acabou. Do arquivo.